A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo de número 8, agora no verso de número 18 ao verso de número 30, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos estudar a palavra de Deus e que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Assim diz o texto sagrado: as primícias do Espírito, a esperança, intercessão e eleição. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, a esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os nossos corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o amam, a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou a estes também chamou, e aos que chamou a estes também justificou, e aos que justificou a estes também os glorificou. Amém? Nos versos, amados, que acabamos de refletir, nos mostra as aflições do presente, que são leves quando comparados com a glória que há de vir. Paulo chama os sofrimentos que passamos nesta vida de leve e momentânea tribulação quando comparados ao peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17. O plano de compensação divino é tal que aquele que suporta os sofrimentos receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, verso 29. Sabe o que a palavra do Senhor está dizendo? O sofrimento que passamos não será nada comparado ao que vamos passar em glória com o Senhor quando assim vier. Por isso, amados irmãos, suporte todas as dificuldades, as tribulações, porque é preciso que passemos tais coisas. Veja que a palavra do Senhor nos mostra que nada será comparado mediante a glória de Deus que está por vir. Confie então somente no Senhor, amados, porque a palavra do Senhor está nos dizendo claramente: suporte todos os sofrimentos, espera no Senhor, confia, ainda que você possa ver ou não ver nada. Esta é a palavra do Senhor, de motivação para mim e para você. Creia no Senhor. Por que será que está sendo tão difícil acreditar em Deus em meio a este caos? Em nome de Jesus, confie em Deus, pois a palavra do Senhor nos motiva e há esperança para nós. Amém, amados? Continuando a palavra de Deus, verso de número 19 a 27. A criação ou criatura, os cristãos e até mesmo o Espírito Santo, agora gemem por causa da glória que há de vir. Ardente expectação significa literalmente assistir com o pescoço esticado. A criatura está impaciente para ver a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Neste versículo de número 20, o termo vaidade significa vanidade, vácuo, sendo uma referência à maldição que recaiu sobre a criação. Gênesis capítulo 3, verso 17 a 19. A criação ou criatura aguarda a glória vindoura, porque ela também será liberta. A servidão da corrupção é uma alusão, futilidade descrita a partir do versículo 20.
a natureza é sujeita à deterioração, à morte, por causa do pecado. A alusão às primícias do Espírito Santo pode ser uma referência às primeiras obras do Espírito Santo, Romanos capítulo 8, verso 9 a 11, que é o penhor mais operoso da realidade que há de vir, bem como da redenção do nosso corpo. Caso contrário, as primícias pode ser uma palavra que está em oposição à palavra Espírito. Se for assim, o termo as primícias é uma referência ao próprio Espírito, as primícias de uma colheita. Era uma amostra da colheita que estava por vir. Sendo assim, o Espírito ou sua operação, de que as maiorias bênçãos estão para chegar. Em outro texto bíblico, o Espírito é chamado de penhor da nossa herança. Efésios capítulo 1, verso 14. A esperança é uma expectativa constante de uma realidade ainda não vista. Nós somos salvos por meio da fé, mas nossa esperança está no retorno de Cristo em sua glória e a nossa completa libertação da natureza pecadora. Se nós estamos esperando algo que ainda não vimos, nós fazemos isso com paciência. Quer dizer, nós estamos dispostos a suportar o presente? Há outras coisas que podem ser incluídas ao conceito de fraquezas, mas neste texto, a referência primária é a nossa ignorância. O contraste oferecido por Paulo neste versículo está entre nossa inabilidade de saber orar e as orações efetivas feitas pelo Espírito por nós ou em nosso favor. A ênfase está que o Espírito ora por nós quando somos incapazes de orar. Ele intercede junto por nós diante do trono de Deus. 1 João capítulo 2, verso 1. Mas a intercessão do Espírito se dá por gemidos inexprimíveis, de forma que ela está no campo daquilo que não está expresso, ou daquilo que não é dito. Nenhum idioma é mencionado aqui, apenas gemidos do Espírito. Como filhos de Deus, nós nem sempre sabemos pelo que orar, ou como podemos orar melhor. Podemos saber, porém, que quando oramos por desígnio do próprio Deus, o Espírito aperfeiçoa o que falamos em oração. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A referência primeiramente a todas as coisas diz respeito às aflições deste tempo presente. Todas as circunstâncias trabalharão juntas em cooperação para o bem do cristão. Seja o cristão será moldado no presente momento por Jesus Cristo, ou no porvir reinará com Ele. Sabe o que a palavra de Deus está nos dizendo agora? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, sejam elas boas para nós ou más. Às vezes temos que passar momentos difíceis e complicados para cooperar para as coisas com bem. Parece meio difícil de compreender, mas é a palavra de Deus. E se vós pedir o discernimento e a sabedoria de Deus, assim como cada dia mais tenham compreendido a palavra de Deus, o Senhor abrirá vossas mentes e vocês compreenderão a palavra de Deus, a qual muitos têm distorcido e muitos estão perecendo por falta de conhecimento. Não pedem sabedoria a Deus, não querem meditar e ler a Bíblia, mas ficar à frente de uma televisão, de uma revista, de um celular, de qualquer outra coisa que tire seu foco, sua atenção, estão disponíveis e suas mentes abertas. Mas para a palavra de Deus, além de suas mentes estarem fechadas, os seus corações estão duros e corrompidos pelo pecado. Afaste de todas as coisas que desagradam a Deus. Examine as Escrituras e pare de examinar coisas que não edificam a sua vida. Em nome de Jesus. Porque assim como o Senhor tem feito comigo, fará com você para que você possa compreender e entender a palavra de Deus, para que você também não seja enganado mais por esses falsos profetas que estão entrando dentro da igreja e distorcendo as palavras de Deus. Amém? Verso de número 29. Dantes conheceu. Isso significa que ele conheceu anteriormente, o que é mais do que um mero conhecimento a respeito das pessoas e dos eventos. Ele conheceu as pessoas, não meramente conheceu a respeito delas. Essa expressão foi interpretada por alguns como uma referência à escolha gratuita e misericordiosa de Deus de certas pessoas, que receberam como um presente a salvação, independente de quaisquer obras que elas tenham feito. O seu conhecimento dos eventos futuros e das pessoas, porém, não determina a sua escolha. 1 Pedro capítulo 1, verso 2. Pelo contrário, ele escolheu os que seriam salvos a partir de sua própria vontade
e a partir de seu próprio propósito. Somente Deus salva. As pessoas nunca ganharão a salvação mediante ao exercício de qualquer outras obras. Ninguém pode salvar a vida de outra, nem qualquer outro evangelho, a não ser Jesus. Quando você aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador e faz dele o Senhor de sua vida, e segue e imita os passos dele, segue o Senhor, os caminhos que ele passou, as obras que ele fez, a mansidão que ele tinha, a pureza, a paciência, todos esses requisitos devemos seguir ao Senhor. Deus não só conheceu de antemão e predestinou os cristãos, mas também os chamou, os cristãos, para pregar a mensagem do Evangelho. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 14. Porém, essa não é a chamada geral do Evangelho a todas as pessoas. Se fosse nós, seríamos forçados a aceitar o universalismo, a visão de que todo mundo será salvo. Em vez disso, esses que são chamados por Deus foram de antemão conhecidos, predestinados. Deus os justificou. Essa vocação é uma referência ao trabalho do Espírito no interior do coração dos eleitos de Deus, fazendo-os ter a convicção de Cristo. Atos capítulo 16, verso 14. Ser justificado significa ser declarado íntegro. Finalmente Deus os glorificou. Embora a glorificação esteja no futuro, ela é declarada que no tempo passado, todos aqueles que foram de antemão conhecidos por Deus no passado, da eternidade em que Deus vive, têm a certeza quanto ao futuro, de tal forma que o apóstolo fala da sua glorificação como um ato já realizado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor abençoe nossas famílias, nossos irmãos, e que possamos sempre orar por aqueles que ainda não conhecem a palavra, e que sempre possamos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Que a paz e a graça do Senhor esteja sempre com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.